Olá, gente. Boa noite, né? Eu não sei, vocês estão me ouvindo bem? Olá, sinalize aí, Hugo, você está me ouvindo? Né? Você que entrou agora, eu quero saber, diga um ok se você estão me ouvindo. Boa noite. Diga se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Bem? Digam aí se estão me ouvindo, gente, por favor, para eu saber se está tudo ok com o microfone. Estão me ouvindo? Ah, então ótimo. Ótimo, ótimo, gente. Então, boa noite a todas e a todos. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo rápido, até porque minha bateria... Ok, valeu, obrigado. Porque minha bateria está fraca, então vou falar um pouco rapidamente hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Não se esqueçam de dar o like, de dar uma curtida, fazer um comentário aí no Instagram, certo? Que isso é importante para a gente. Bom, gente, hoje a gente vai ficar de falar um pouco sobre relações étnico-raciais na Bíblia. Como eu sempre bato o papo dia de sábado e domingo, meus papos de domingo sempre eu digo o seguinte: é um papo introdutório, a gente está introduzindo o assunto de maneira, inicialmente superficial, mas a ideia, que vocês possam se aprofundar, é um bate-papo, não é necessariamente uma aula, vocês podem perguntar, se eu souber eu respondo aqui na live, mas a ideia é discutir relações étnico-raciais na Bíblia. E eu vou começar lendo para vocês alguns versículos e aí a gente, quero destacar para vocês a primeira coisa, a textualidade bíblica, o texto bíblico, na interpretação, ela tem muitas traduções, são muitas traduções, e que usam palavras como raça, como geração, como povo, como nação, como família. São palavras que, na realidade, não existe necessariamente essa palavra desse jeito, mas que ela tem uma abrangência muito grande. Eu peguei aqui uma Bíblia, do King James, James, KJA, King James atualizada. Você pode encontrar esses versículos que eu estou pegando da internet, inclusive, e vou ler alguns versículos aqui que falam da raça, literalmente. Mas não são apenas esses. Eu tenho algumas outras traduções que podem ser utilizadas como geração, como povo, como nação. Então, são dimensões que envolvem determinadas características da questão da raça. E aí, outra coisa que é importante dizer é que quando nós estamos falando de raça, não estamos falando necessariamente apenas no conceito biológico, mas raça pode ser interpretada também pelo conceito antropológico, pelo conceito social, e no campo dos estudos étnico-raciais. Esse é um ponto. Outra coisa que é importante que nós estamos falando é relações étnico e raciais. Então, étnico-raciais é porque a gente tem uma dimensão étnica, que tem um aspecto que é cultural, e tem a dimensão racial, que é um aspecto que tem a ver com o físico, com a aparência física, mas também com uma origem genética. Quando a gente vê lá no texto de Gênesis, a tabela das nações, que tem a história de Noé, que tem os filhos, a linhagem de Noé, que vai sair Cã, Sem, Jafé. Essa distribuição aí, que vão originar os povos, é uma distribuição que também é geográfica, é linguística, e é física, e geofísica. Então, quando a textualidade fala de lá no texto de Noé, e com aquela divisão, é uma distribuição física também. Essa é uma outra questão que eu queria destacar. Um outro aspecto é que tem algumas pessoas que dizem que Deus lançou a maldição sobre Cã. E não foi sobre Cã, foi Canaã. E Canaã não eram os negros, inclusive. É uma outra coisa que a gente pode discutir depois, só para a gente estar no mesmo diapasão, na mesma linha. Então, quando a gente está discutindo relações... Olá, a gente que está entrando aí, abraço para todo mundo.
né? Se esqueçam de curtir a gente aí, né? Então, quando a gente fala na Bíblia, as relações raciais da Bíblia, as pessoas ficam assustadas, porque elas pensam só na dimensão do racismo. Mas as relações étnico-raciais é muito presente na Bíblia. Está muito presente na Bíblia. Do começo ao fim. Né? Hoje nós estamos fazendo só uma introdução. Nós vamos ter um grupo de trabalho no 8º Congresso de Pesquisadores Negros, né, que será realizado na Unilab, aqui tem um card, eu vou até publicar aqui também no Instagram, e que fala, vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Hoje a gente vai fazer a introdução. Então, em Gênesis 17:7, pela tradução KJA, você pode encontrar isso na internet, diz assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. Isso você encontra em Gênesis 17:7, na tradução da KJA, King James atualizada. Um outro versículo, 17:12, diz assim: de tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar o fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro, a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Então, tem outros aqui, eu não vou me alongar. Eu estarei contigo, abençoarei, porque a ti e a tua raça que darei todas as terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Gênesis 26:3, na linguagem da KJA. Então existem muitos, né? Em governo do Novo Testamento também tem um texto em 1 Pedro, né? 2:9, que diz assim, que fala: vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a gente tem vários versículos, só você botar raça e botar a tradução KJA, você vai encontrar essa palavra na textualidade bíblica, nos textos bíblicos. E relembrando, né, alguns outros são traduzidos como geração, outros são traduzidos como nação, como povo. Né? Então existe uma série de divergências na tradução, mas o importante é o conceito que é colocado. E quando nós pensamos então nessas relações, além dos clássicos, né, aonde a negritude está presente, marcando essa diferença. Alguns dizem, com relação ao preconceito, ao racismo que teria Miriam contra a esposa de Moisés, etíope de Moisés, que é um outro problema a gente se questionar, que eu acho que a interpretação não é essa. Então, ao longo da Bíblia, nós temos várias passagens, aqui eu precisaria passar um tempão aqui, falando sobre como essa palavra literalmente, explicitamente aparece. Como a palavra raça, mas também como geração, mas também como outras, como povo, como nação, né, como e outras palavras que induzem a noção de raça como um povo de diferentes características, diferentes línguas e de diferente região geográfica. A gente não pode esquecer que as linhagens, a própria ideia de linhagem, né, a linhagem de Caim, a raça de gigantes que tinham lá no texto de Noé, né, da maldade. Então, são várias expressões e sentidos que são dados à raça, né, literalmente, que é apresentado a versículos sobre isso. O outro aspecto também interessante é com relação a dimensões étnicas, né, que definem muito naquela época, né, nós estamos falando aí nos primeiros momentos na Bíblia, na textualidade bíblica, no livro de Gênesis, né, mas todo no Primeiro Testamento,
você tem vários povos que se encontram. E esses povos, que são de descendência de Sem, Cã e Jafé, eles vão para espaços geográficos diferentes. Né? Jafé vai para lá, para a Rússia, para aquele lá. Né? Os Sem que dão origem a semitas, que vão mais para o Oriente. Né? Então, e Cã, que vai mais para a África. Né? Então, são regiões que estão definidas na Bíblia e que são regiões que marcam, né, numa história mítica anterior de muitos anos, as características físicas. Né? Então a gente está pensando, isso quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar que aqui e ali, aquelas são narrativas, que ela não é, a Bíblia, apesar de ter sido escrito, alguns textos foram escritos 1000 anos antes de Cristo, outros 500 anos, os textos, inclusive, dos primeiros, são 500 anos antes de Cristo, então você tem defasagem de anos aí. Então, aquelas histórias que eram histórias orais e foram traduzidas para histórias escritas, elas necessariamente não representam aquele momento histórico. São histórias de momentos antepassados que foram selecionadas para refletir um momento histórico. Conflitos, por exemplo, históricos. Então, ela resgata, e sempre está falando, uma preocupação com genealogia, com linhagem. A gente vai ver isso até na vida de Cristo, na genealogia de Jesus. Né? E que trazem pessoas curiosas, como Raabe, né? E vários outros aspectos. Houve uma confusão, né, de algumas pessoas entenderem que o Israel bíblico é esse Israel que está aí, esse Israel, é israelita. Não. Na realidade, o Israel bíblico era um conjunto de povos, né, que tinham de várias raças, de várias etnias, né, mas tentavam constituir uma unidade, né, uma unidade e uma identidade de filiação a um Deus. Então, Israel não há uma linhagem no Israel, principalmente das dinastias, da saída do Egito, né, é uma configuração, um grupo étnico que se constrói e que tem de diversos povos, como a gente vai ver na história, diversas contribuições. O que dá a entender que a escolha de Deus, né, ele parte de um povo, de um grupo, mas ela é mais complexo do que isso, que a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, a gente tem também aquelas diferentes povos que existiam lá, os filisteus, tem os cananeus, os jabuseus, né? Tem os próprios assírios, os persas. Então, são vários povos que, obviamente, teriam características étnico-raciais diferentes, porque vinham de regiões geográficas diferentes. Né? Então, lógico que aquela região lá, quando nós falamos isso, eram todos de pele escura, a gente não pode entender aquela região geográfica ali da Bíblia como a gente vê hoje. O Egito da Bíblia não é o Egito de hoje. Quando a gente está falando de Misraim, Cush, né? E a gente está falando do Egito, de Put, né? Então, Cã vai simbolizar essa região, e quando eu falo Egito, eu estou falando a região que começa da Etiópia e sobe até lá em cima. O Egito é o Nilo. O rio Nilo representa o Egito, né? Então a gente tem uma série de outras discussões no destrinçamento. Quem são esses povos? Quem eram os filisteus? Né? E esses povos terminados em eus, né? Os amorreus, né? Filisteus, cananeus, jabuseus. Quem eram esses povos? Né? De onde é que vieram? Né? Alguns dizem que os filisteus, por exemplo, vieram da ilha de Creta, né? Na Grécia e tal. Então tem toda a geografia bíblica, tem muita discussão, mas é importante a gente perceber que quando nós estamos discutindo a questão racial e ética na Bíblia, nós estamos nos relacionando, né, à questão geográfica. Entender as relações étnico-raciais na Bíblia é entender as relações geográficas. Um abraço aí o pessoal que está entrando aí, né? Professor Lemartini, Lenor Ribeiro, outras pessoas que entraram aí, grande abraço para vocês, certo? Que bom que vocês estão aqui.
E estamos discutindo, então, essa dimensão, né? Que é a ideia dessas relações étnico-raciais, que são relações que são envolvidas na dimensão geográfica, né? Então, a geografia é que vão dar as características, o que vai dar as características fenotípicas, algumas características fenotípicas, como a cor da pele, a cor dos olhos, o cabelo, né? Então, essas relações, elas estão envolvidas a partir das regiões que esses povos se encontram ali no Oriente Médio. A África, vocês estão lembrando o mapa, né? Então eu tenho a África, eu tenho a Ásia e tenho a Europa. Todos esses povos se encontrando ali, né, naquela região, e obviamente trará problemas. Problemas porque vêm de éticas diferentes. Né? Aí quando eu falo ética, eu estou falando de eticidade, né? Dimensões éticas, mas também dimensões étnico. Né? Vão lembrando aí, pessoal, não esqueçam de dar uma curtida lá, fazer um comentário, viu? Na nossa fala aqui. Então, veja só. Então, esses encontros, né, trazem essas características desses povos, que, obviamente, a região, o clima, vai condicionar a experiência cultural de cada povo. É lógico que você mora, por exemplo, nos Alpes, nos suíços, ou lá na União Soviética, no frio soviético, num clima soviético, você vai desenvolver de forma epigenética, né, que é a combinação do gene, epi quer dizer além, né, genética, né, a origem, né, então, além da origem genética, tem uma articulação entre o meio ambiente, entre o clima, entre a vegetação, entre o ecossistema, entre o bioma, e o desenvolvimento das características físicas, né? E características também no RNA do sujeito. Os estudos hoje já trabalham isso. E essas características físicas, né, como cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, também, também tipo sanguíneo e hábito alimentar, essas são características que eu chamo de características étnico-raciais. E essas características étnico-raciais também, resultado desse ambiente, vão trazer éticas diferentes, a relação com o outro diferente. Em um mundo da escassez, como era a Rússia, era aqueles povos na Era do Gelo, vai produzir uma relação com o mundo e uma relação com o outro, em um mundo da escassez, que vai caracterizar muito aqueles povos que, coincidentemente, também vão apresentar características físicas. Então, as características físicas e as características étnicas, elas estão próximas. Os costumes, né? A caça como um costume, o tipo de alimentação que eles desenvolvem, vão dar essas características que vão ser representadas pelos filhos de Jafé, lá na Rússia, por exemplo, e a sua descendência, toda a sua linhagem dos povos que vão construir a ideia dos filhos de Jafé. Assim também como Cã, e assim também como Sem, que vão dar origem aos semitas. Então, esses povos, né, vão se encontrar ali. A textualidade bíblica fala muitas coisas, a gente precisaria levar um tempo aqui discutindo isso. Mas a gente percebe também, então a gente conseguiu perceber que esses povos, eles trazem características étnicas, eles trazem características físicas, eles trazem características éticas, que de encontro com essas relações. Então, né, essas relações étnico-raciais na Bíblia, elas conduziram... Olá, professor Jorge Neri, beijo, meu querido, que bom que está aqui, né? Bom você estar aqui com a gente também, viu, Jorge? Então, essas relações étnico-raciais, elas estão presentes na textualidade bíblica, em toda a textualidade bíblica, porque esses povos têm características, né, e têm eticidades, e eles chegam, inclusive quando a gente vai encontrar o faraó, que não é um faraó, um rei, lá na situação de Moisés, a gente vai ver, e aí isso é importante a gente perceber essas relações também, que essas relações ocorriam, inclusive, com invasão. Né? Quando a gente tem... Boa noite, gente. Que bom o pessoal que está aí, Ana, o pessoal que está chegando. Que bom que vocês estejam aí. Beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de dar o like, de fazer um comentário, que é importante para a gente ver, viu, se vocês estão gostando realmente no vídeo.
Então, essas relações que estão presentes toda a Bíblia, a eticidade, então, é essa dimensão ética que os povos trazem a partir da sua relação com o mundo. A cultura também é o resultado de um desenvolvimento, né, dessa relação com o meio ambiente. Então, quando nós falamos em... Beijo, queridos, que estão nos assistindo, que bom, gente, o pessoal está passando aí. Não estou falando de todos porque, senão, é muita gente, eu não consigo ver. Então, veja só. Então, essa primeira distribuição, que a narrativa de Noé, né? E aí, bom, gente, quando eu falo assim, literatura mítica, narrativa mítica, não é ter como mentira ou como fantasia, né? Mas é lembrar que a Bíblia, ela não tem a intenção de ser um livro histórico, né? O objetivo não é um livro, ela apresentar um projeto, né? Um projeto para a raça humana. E aí é o termo raça chegando novamente, né? Um termo da raça humana, essa raça humana que foi corrompida, está corrompida até hoje, e Cristo vem trazer essa nova raça. Então, essa nova raça que Cristo traz, é esse projeto dessa nova raça humana, né? Esse aí. Então, a Bíblia não tem o compromisso histórico. Ele tem o compromisso de mostrar um projeto de restauração da raça humana. E esse projeto está retratado ali. E retratado também nas linhagens que vão transcorrer na questão de uma preocupação que a Bíblia traz em mostrar a genealogia dos povos, né, e mostrar a origem que os povos têm. Lógico que Deus não faz acepção de pessoas. Mas não podemos, por achar isso, dizer que não haviam relações. Haviam sim. Até porque na época que a Bíblia é escrita, é a época que o Egito, que a África está sendo invadida, que tem muitas guerras, e o povo anda sempre em guerras, em muitas disputas por terra. E a gente vê nitidamente princípios éticos e princípios culturais e costumes que são muito diferentes e são práticas que parecem sugerir dois arquétipos, dois símbolos importantes na interpretação da textualidade bíblica, que é a figura do pastor de ovelhas e a figura do guerreiro. Esses dois arquétipos, esses dois símbolos, essas duas representações marcam duas características de povos, de grupos étnico-raciais, que trazem na sua história experiência com a cultura da escassez, né? mais especificamente a linhagem de Caim, e quando você vai perceber essas linhagens, essa genealogia que é colocada, você vai ver as características da violência. E aí eu vou pegar um tempo, só para não demorar muito, uma característica dessa identidade, dessas características desses grupos étnico-raciais. Aí eu estou pensando sempre, gente, os filhos de Cã, os filhos de Jafé e os filhos de Sem. Certo? Canaã é um caso à parte, que depois, que não são de origem, na realidade, africana, mas depois é uma coisa que nós vamos discutir outro momento. Então, há uma característica nessa descendência desses povos que vão apresentar. A gente não pode esquecer que Moisés e os hebreus saem do Egito. Né? São do Egito. Eles estão lá, com a tradição diz, mais de 600 mil pessoas que foram nascidas e criadas ali no Egito. Se a gente pegar a história de José e colocar que ele chega lá com 70 pessoas, né, a família mais ou menos, e sai com 600 mil, obviamente que esses 600 mil não poderiam ser, se a gente acreditasse nessa ideia de serem um grupo étnico familiar. Não é necessário, não é isso. Até porque houve casamentos, né? Muita gente casou, Saul casou com outras mulheres. É uma mistura de casamentos aí imensa na textualidade bíblica. Então isso requer que a gente reinterprete a noção de raça, que a gente reinterprete a noção étnica, a gente reinterprete o que é a proposta de trazer dimensões diferentes na compreensão da literatura bíblica. Quando nós falamos em raciais ou identidade étnico-racial, não estamos falando apenas em características
características como cor da pele, olhos, cabelo, né? Estrutura física, corporal, né? Não estou falando em grupo sanguíneo, que são fenótipos, mas estamos falando também em uma origem genética, né? Desses povos originários que vêm. A gente pode até também fazer uma associação com diferentes grupos de hominídeos, neandertais, homo sapiens, o Denisova, que são também a distribuição mais ou menos geográfica, né? E que vão caracterizar grupos humanos diferentes, com experiências ancestrais diferentes, né? Então a ancestralidade genética, né? Ela é importante, assim como a identidade genética, genômica, ela é importante, né? E é importante para a gente compreender como essas relações se dão na Bíblia. Então, expandir e ampliar essa noção de relações étnico-raciais perpassam por essas questões todas. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, e eu estou sempre lembrando para vocês e dizendo o seguinte, é introdução. Esse aqui é uma introdução, estou falando de muitas coisas, que é um bate-papo, o objetivo não é ser uma aula, é simplesmente discutir um pouco como essas relações raciais e étnico-raciais se apresentam na textualidade bíblica. Olá, Antonilza, beijo, minha querida, que bom que você está aqui, Antonilza, e outras pessoas que estão entrando aí, e Ana, já falei, e outros, beijo vocês estarem aqui conosco. Então, pensar nas relações étnico-raciais na Bíblia é pensar, então, que a Bíblia tem um projeto de uma nova raça humana, de um novo ser humano, né? E aí a gente poderia pensar, né, a existência de duas propostas, né? E que, obviamente, eu não estou dizendo que não existe diferenciação racial. Existe diferenciação social, étnica, genética, inclusive, entre povos. Mas o que nós estamos querendo aqui é introduzir a questão que existe a necessidade de se compreender essas relações da Bíblia, que é um elemento novo que produz, e esse live, esse vídeo, é resultado de um projeto, né, meu do pós-doutorado, né, nos meus estudos pós-doutorais que começaram lá em 2013, 2014, que até hoje eu venho perseguindo, que é essa ideia de pensar um ponto de vista étnico-racial a partir de um outro locus, né, teórico, logo um sistema de pensamento que não o ponto de vista étnico-racial dominante, que é o ponto de vista étnico-racial dos filhos de Jafé e dos filhos de Sem, né? É pensar o ponto de vista étnico-racial a partir dos filhos de Cã. Aí eu retiro Canaã dessa história aí, mas a partir dos filhos de Cã, da linhagem de Cã. E são essas relações que eu tento explicitar, né? Essas relações entre essas descendências de Cã e essa descendência de Jafé e essa descendência de Sem, que se misturam na experiência bíblica e se produzem ao longo da história da experiência bíblica. Mas é importante para a gente entender algumas dimensões, algumas preocupações que haviam na textualidade bíblica com relação às misturas com os povos gentios, né? Com a mistura, inclusive para casamento, né? Uma preocupação que a gente vai ver na questão de Tamar e Judá, e como há uma preocupação de marcar quem é que está na linhagem de Jesus, né? E a gente pensar também, compreender a história do povo de Israel, quando divide as tribos, e duas tribos ficam no sul, duas tribos vão para o norte. Como é que essa história como é que essas tribos elas se juntam e absorvem a cultura dos povos que eles estão se relacionando? Como é que Judá fica mais ao sul, fica mais distante do norte, das tribos que ficaram lá no norte, que foram para a Síria, e que tem uma influência maior na sua cultura. E por isso a gente vai ver na textualidade bíblica Deus sempre batendo, né, criticando, porque o povo, e aí o povo, volto a dizer, é uma mistura de povos, de grupos, de raças e de características todos, mas que tinham algo em comum, né? A opção por aceitar, né, o Deus único, mas que representava a assumir uma outra ética, a assumir uma outra eticidade, a assumir um outro comportamento. Aceitar o único Deus não é simplesmente chegar assim, vai adorar agora o único Deus, não, gente. Implica em construir um outro sistema de pensamento.
um sistema de pensamento que vai contra, né? Olá, Eli, abraço, querido, você está por aqui, né? Então, não se esqueçam de dar uma curtida aí pra gente, é importante, comentário aí também é importante. Quando eu vejo as pessoas entrarem, eu digo, estão botando a curtida e estão fazendo comentário, porque isso é importante para eu saber como é que isso está chegando, perguntas, né? Às vezes eu sempre falo isso porque é um bate-papo, mas é importante ter esse feedback para saber, né, como é que vocês estão percebendo e pensando essas questões aí. Né? Então, a gente vê essas questões muito presentes na textualidade, a gente vê essas questões muito fortes, né? Todo o diálogo bíblico, toda a busca, a implementação de uma outra ética, de uma outra etnicidade. Etnicidade, pensando, aproximando a ideia de cultura, a ideia de costumes, de práticas discursivas, né? A prática discursiva e as práticas sociais, né? As práticas, né, políticas, porque a gente não entende que religião é uma coisa recente, né? Naquele momento ali não havia separação entre religião, política, economia, né? E todas as dimensões da vida. O pensamento ocidental, o pensamento posterior, que foi dar um nome daquelas práticas religiosas que não eram, né? E isso precisa a gente descolonizar, né, o nosso pensamento, descolonizar o cristianismo, descolonizar a teologia. Então, quando a gente está pensando e iniciando essa discussão, é porque essas discussões, a compreensão dessas relações étnico-raciais da Bíblia, servirá de base para desconstruir, né, a colonização que foi feita em nosso pensamento. A colonização que foi feita na teologia, né, que estruturou o pensamento teológico e que não comporta mais essa perspectiva dos avanços que a gente tem. Então, eu vou começar a encerrar para esse vídeo também não ficar muito longo, porque se vocês gostaram, coloque aí no coisa para eu fazer, dar continuidade, porque tem muita coisa, mas eu só posso dar continuidade se vocês derem aí, se vocês gostaram, que quer que continue, que não quer, que quer que fale sobre isso, sobre aquilo, porque senão fica difícil eu saber como é que vocês estão recebendo esses assuntos, esses temas aí. Tem muitas coisas para discutir. Então, quando a gente pensa em relações étnico-raciais na Bíblia, elas envolvem todas essas dimensões. Então, envolve as dimensões de entender a africanidade presente na Bíblia, aqueles povos, aqueles discípulos eram africanos, Cristo era africano. É só você pegar a linhagem de quem era Jesus, né? A linhagem de onde é que ele vem, né? Essa linhagem de Davi, e Davi não era aquele ruivo que dizem que colocam ele, né? Até porque há uma forma de a gente pensar essas coisas. E também pensar, também, quando a gente pensa em relações raciais, pensar os arquétipos. Os arquétipos, eu quero dizer assim, os personagens, né, ancestrais, o ancestral, né, do cristão, o ancestral daquele que segue a Bíblia, é o pastor de ovelhas. É aquele que é calmo, aquele que é sereno, aquele que é pacificador, aquele que pensa no outro, aquele que está... É o Ubuntu, né? O Ubuntu. Bota também esse termo no Google, bota Ubuntu, Ubuntu e bota assim, pastor, porque tem o Ubuntu um software e tem o Ubuntu alguns pastores falando e pastoras falando sobre essa experiência filosófica africana, esse sistema de pensamento africano, que é muito próximo ao sistema de pensamento que a Bíblia tenta traduzir. Essa ideia de comunidade, essa ideia de coletividade. E aí, para encerrar, né, uma das coisas que marca, uma coisa que marca muito é essa noção do indivíduo, do ego, que essa tradição dos filhos de Jafé, da descendência de Jafé e da descendência de Sam trazem, e a ideia de pensar o que é o servo, que Canaã, né? A ideia do como a Bíblia garante muito o servo, né? Cristo veio para servir, né? O pastor de ovelha é aquele que serve, aquele que anula o seu eu, anula o seu ego, a humildade, a mansidão, que vai contrastar com o guerreiro, com o individualismo, com o egocentrismo, com a egolatria, né? Com o individualismo, que vai marcar esses diferentes grupos étnicos, culturais,
étnico-raciais e que também vão caracterizar as relações étnico-raciais na Bíblia. Então, faz um comentário aí, eu vou ficar por aqui, eu estou tentando fazer, né, lives mais curtas para que todo mundo possa assistir até o fim, mas só então eu vou me encerrando por aqui, não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí, né, ou fazer nos comentários, né, aí depois eu posso fazer na próxima live responder, mas a ideia é justamente isso, como eu disse, é só uma introdução, a gente vai estar no GT dos pesquisadores negros, né, trabalhando, desenvolvendo, tem um GT, estou divulgando isso nas redes sociais, né, e a gente vai continuar trabalhando, discutindo sobre essas questões com o objetivo de pensar uma nova teologia étnico-racial, uma teologia que eu tenho pensado, né? Pensar a teologia a partir das relações étnico-raciais, mas não só a teologia, mas a ciência também. Pensar os saberes, os conhecimentos, a produção do conhecimento, e aí pensar 3 grandes dimensões, né? Como 2 pelo menos, né? Como a ciência e a religião como 2 campos teóricos que produzem saber, produzem conhecimento, e que estão se unindo na nossa perspectiva de pensar as relações étnico-raciais da Bíblia e o ponto de vista étnico-racial como paradigma para a produção do conhecimento. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Né? Obrigado pelo pessoal que me assistiu aqui ao vivo. Desculpa eu não poder citar o nome de todo mundo, porque vão aparecendo, eu não consigo. Mas beijo no coração de todos e todas. E até a próxima. Não esqueça de dar o like, não esqueça de fazer um comentário. Beijo no coração.